Fala, gente boa! Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam todos muito bem onde você estiver assistindo. Estou gravando isso na sexta-feira com a expectativa do que vai ser o Serve Day, né? E gostaria já de poder imaginar como a gente vai estar na segunda-feira. Eu espero que estejamos todos cansados, mas muito felizes também com tudo que aconteceu. Eu creio que Deus vai honrar todos os nossos esforços, vai somar aos nossos esforços o poder sobrenatural dele. E creio também que a somatória dos nossos esforços de tantas empresas, eu não contei, tá? Mas é muita empresa que fez parte desse projeto, tantos indivíduos fazendo parte desse projeto. A somatória disso tudo vai ser algo que glorifica o nome dele e abençoa a nossa cidade. Eu espero que você tenha conseguido, pelo menos, se não trabalhar, pelo menos dar uma passada para ver como é que estava tudo. E bênção demais. Quero agradecer também aqui publicamente a todos os legendários que vão estar fazendo a segurança do parque todas as noites. Isso é muito bom. Então, aí aos meus amigos e parceiros legendários que abraçaram essa causa e vão servir a nossa igreja, a nossa comunidade, preservando aquilo que nós temos investido tanto e trabalhado tanto para conseguir, e doando assim do seu tempo para fazer segurança do nosso parque ali à noite. Vai ser bênção demais da conta. Quero lembrar para você que o parque não está inaugurado ainda, né? Temos ainda algumas coisas para a gente fazer, e a inauguração oficial acontece no domingo, dia 29, se não me engano é dia 29, deixa eu olhar aqui, domingo, dia 30, ok? De novembro, inauguração oficial com a corrida do Parque da Paz e depois disso um culto de gratidão, e vamos então abrir oficialmente para a comunidade, tá bom? Eu quero olhar contigo hoje um texto também em Provérbios capítulo 24, onde nós vamos olhar o versículo 19 e o versículo 20, onde nós vamos ver algo muito interessante, que nós já vimos um pouquinho a respeito disso, mas nós vamos continuar crescendo no nosso entendimento aqui a respeito de um conceito que de tempos em tempos essa tentação bate na nossa porta. De tempos em tempos ela bate na nossa porta. E a palavra de Deus deixa muito claro, Provérbios já vai ter repetido isso 3 vezes já para nós. Então, se foi repetido é porque é algo que a gente precisa entender, lembrar, né? E dessa forma aqui nós vamos dar uma olhada um pouco mais profunda nela. Versículos 19 e versículo 20. 19 e 20 diz para nós o seguinte, vamos ler, depois a gente vai estudar mais aprofundadamente juntos. Olha só. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Não se aborreça por causa dos maus e nem tenha inveja dos ímpios. O que ele está falando aqui? Daquele sentimento que todos nós provavelmente já tivemos. Se não, você não teve, você vai ter mais cedo ou mais tarde. De olhar para alguém que é ímpio e que é mau e falar, como que pode ser justo? O cara é mau e ímpio e está se dando bem. O cara está... geralmente a gente conecta isso com galgar posições de influência ou ter maior recurso financeiro disponível. E você olha talvez para o seu salário ganhado com o seu suor, e você olha para alguns ganhos desonestos, e você fala, cara, como é que pode? O cara, através da desonestidade, está passando na minha frente. Através da desonestidade, está passando na minha frente, talvez numa posição, numa influência, num cargo, ou está passando na minha frente no saldo bancário. E o que o livro de Provérbios nos leva a questionar, e é muito sábio que a gente questione isso, será que isso é passar à frente? Ou o que é de fato passar à frente? É ter mais saldo bancário? É ter uma promoção? Isso é passar à frente? Ou passar à frente de fato, do ponto de vista bíblico eterno, é você
ter paz com Deus e vida eterna, né? Será que vale a pena abrir mão da minha paz com Deus e da minha vida eterna para ter um ganho aqui? Ou será que vale a pena eu abrir mão de um ganho aqui para reter a minha paz com Deus e a vida eterna? A gente já sabe a resposta, né? Só que porque nós estamos tão focados, geralmente, na injustiça, e a gente acaba se comparando com o injusto, com o ímpio, né? Nesse caso, ímpio ou o mal, a gente olha, a gente compara o recurso que ele tem, a gente compara a promoção que ele teve, a gente compara a influência que ele tem e a gente acaba focando na influência, no recurso e na promoção. E esquecendo de valores bíblicos, eternos e espirituais. E aqui, Provérbios nos chama de volta para isso. Nos chama de volta para a gente equilibrar o fato de que tem pessoas ímpias e más. O Provérbio não está negando isso, está dizendo, cara, o mundo tem gente ímpia e tem gente má. Isso é fato, você vai ter que aprender a lidar com isso. Normalmente a gente se indigna dizendo, cara, não está certo, tinha que corrigir, tinha que parar de ser assim, não podia ser desse jeito, essa pessoa não podia agir desse jeito. Presta atenção, no mundo tem gente ímpia e gente má. Ponto. A pergunta é, como nós vamos lidar com essas pessoas? E se você entrar na armadilha da comparação, que é muito comum, você vai cair em um erro. Rick Warren, pastor Rick Warren, do Vida com Propósito. Se você não fez o curso, ainda faz o curso na nossa plataforma, Uma Vida com Propósito, maravilhoso, um clássico da literatura cristã. Ele diz, quando você se compara com alguém, sempre você vai pecar. Comparou, vai pecar. Ou você vai pecar pelo orgulho, porque você se acha melhor do que a pessoa, ou você vai pecar pela inveja, porque você se acha menos ou, né, enfim, mais merecedor ou menos digno, ou menos, né, reconhecido do que aquela pessoa. Então, comparou, pecou, ou por orgulho ou por inveja. Então, a resposta é, não compare. Não compare. Outra coisa, quando você comparar, você vai estar geralmente comparando com coisas dessa terra e querendo medir o seu sucesso, o seu desenvolvimento por coisas dessa terra. E o fato é que o cristianismo nos chama para abrir mão, às vezes, de coisas dessa terra para a gente ter aquilo que é eterno. Jesus quem falou, né? Se você quiser ganhar a sua vida aqui, a perderá. Se você estiver disposto a perder a vida aqui, você vai ganhar ela. Então não dá para a gente comparar, porque nós não estamos comparando pessoas que estão vivendo de acordo com os mesmos princípios. Como é que você vai comparar alguém que está vivendo para esse mundo com a vida de alguém que está vivendo para o outro mundo? Como é que você vai comparar alguém que está acumulando para si tesouros nessa terra com alguém que está acumulando para si tesouros no céu? Como é que você vai comparar alguém que está construindo o seu próprio reino versus nós que somos chamados para construir o reino de Deus, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Não dá para comparar, não tem como. E se a gente comparar, nós vamos cair no erro. Qual que é o erro? Olha aqui de novo comigo o texto. Você se aborrecer ou ter inveja. Não se aborreça por causa do mal. Cara, o cara é mau e o cara está passando na minha frente. Será que ele está passando na tua frente? Ou tenha inveja dos ímpios. O que é inveja? Um sentimento de que o ímpio conseguiu uma coisa que eu deveria ter conseguido. Ele chegou num lugar que era para eu ter chegado. Isso é inveja. Né? Mas olha o que diz o versículo 20, que vai nos lembrar aqui para consertar a nossa visão e nos trazer de volta para a nossa base. Olha só. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ou seja, o cara se deu bem, o cara passou na minha frente só aqui nessa vida. Vai ter isso, tá? Vai ter isso. Mas se o cara é ímpio, e o texto diz que ele é mau e ele é ímpio, então o coração dele está distante de Deus. E o coração distante de Deus só vai ter benefício temporário. É o que ele diz ali, né? A lâmpada dos ímpios vai se apagar e não tem futuro para o mal. Então você precisa parar de olhar para o aqui, para o agora, para o presente, para o saldo bancário desse mês. Você precisa pensar, cara, vida eterna. Peraí, eu fui feito para mais do que isso. Então eu não posso viver medindo a minha vida
a partir daquilo que eu consegui ou não consegui nessa terra aqui. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funcionam essas coisas. Eu preciso expandir os meus horizontes para que eu possa entender um pouquinho mais. Nós falamos sobre isso, né? Salmo 37 fala sobre isso, né? Salmo 37 fala sobre isso, nós falamos sobre isso um pouquinho. Quero ler para você um texto aqui bem interessante. Provérbios 13, nós não lemos isso originalmente, 13, versículo 9, que deixa bem claro aqui para nós a finitude, né, dessas coisas aqui da terra. Olha o 13, 9 aqui para mim. Olha o que ele diz. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. A luz dos justos resplandece esplendidamente. Cara, coisa mais linda. É maravilhoso. É atraente, é incrível. Mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O que ele está dizendo? Cara, você é uma questão temporária. Não se venda por uma sopa de lentilhas, como acontece na história do Antigo Testamento. Né? Vender a nossa primogenitura por uma sopa de lentilhas. Vender a minha vida eterna, meu relacionamento com Deus, a minha integridade, sabe? Por uma coisa passageira, por uma coisa que, sabe, que não soma, uma coisa que eu não levo comigo. Né? Então, pelo contrário, nós temos esperança para o futuro. Provérbios 23, vamos olhar aqui. 23, versículo 18. Nós vimos isso alguns dias atrás. Olha só aqui, de novo o texto comigo. Ó. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Você pode viver com esperança da vida eterna, com esperança de paz com Deus, com esperança de chegar no dia final e ouvir servo bom e fiel. Entra para o gozo, né? Entra para o céu, servo bom e fiel. Por quê? Porque eu vivi nesse mundo de forma íntegra, justa e correta e assim por diante. Qual que é o problema do cara que é mau e passa na frente, né? É o cara que é o ímpio e usa da sua impiedade para ganhar lucros nessa terra. É que um dia tudo isso aqui vai acabar. E na hora do julgamento final, ele vai descobrir que construiu a sua vida correndo atrás da coisa errada, ou como a gente diz, né? Eu já citei aqui para vocês. Passou a vida toda subindo a escada da profissão, do dinheiro, do recurso, da fama, da influência, somente para descobrir, ao chegar no topo da escada, que a escada estava encostada na parede errada. Gastei a minha vida correndo atrás de coisas, não levo nada comigo e não persegui um relacionamento com Jesus Cristo, o perdão dos meus pecados e a paz com Deus. Então, queridos, que a gente possa acatar essas palavras e que a gente possa trazer essa sabedoria de Deus, essa perspectiva para dentro da nossa vida. De novo, versículo 20. Pois não há futuro para o mal. Olha para o futuro, olha além do aqui do agora. Não há futuro para o mal. E a lâmpada dos ímpios se apagará. Vai ser um problema. Vamos lembrar da parábola das 10 virgens, né? Cara, 5 mantiveram as lâmpadas acesas e 5 a lâmpada se apagou. E na hora que o noivo veio, as que se apagaram tinham saído para tentar resolver um problema que deveriam ter resolvido antes, mas não se prepararam, não resolveram, tentaram resolver em cima da hora, não deu certo, não entraram para o casamento, que é um símbolo do céu. E as que estavam preparadas, tinham feito o dever de casa, né? Tinham entendido algumas coisas, entraram então, chegaram, celebraram junto com o noivo e entraram para a festa. Assim é também com aqueles que se preparam nessa terra, se preparam antecipadamente para a vinda do noivo. O noivo é Jesus Cristo, nós somos a noiva, a igreja é a noiva, o noivo é Jesus. E um dia haverá um grande casamento. Eu quero estar lá, quero que você esteja lá também. Então, não se perca ao longo do caminho. Não olhe com essa miopia, né, que às vezes a gente tem de achar que é tudo sobre aqui e sobre agora. Olhe sim para o futuro, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas que serão acrescentadas a vocês. E que Deus possa inspirar o teu coração hoje com isso, Deus possa alegrar o teu coração hoje com isso, Deus possa fixar os seus olhos naquilo que de fato importa.
para que a gente possa correr atrás daquilo aquilo que de fato vale a pena. Amém, gente? Vamos orar, entregando a nossa semana ao Senhor hoje. Obrigado, Deus. O Senhor é bom e o Senhor nos ensina a caminharmos com passos firmes, passos certeiros, para gastarmos a nossa vida correndo atrás das coisas que têm real valor. Obrigado por essa instrução, por essa palavra, por esse entendimento, pela sabedoria do Senhor sendo derramada sobre nós a cada dia. Sê conosco, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreendermos isso, a aceitarmos essa verdade, a nos desintoxicarmos do mundo, para que a gente possa viver aquilo que Provérbios nos ensinou hoje. Abençoa teu povo, a semana de cada um deles. Pai, sê conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe demais. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.